ao preparar o episódio de hoje, decidi abordar sobre a característica do floral gentian, que é a gentiana amarela e os seus aspectos. Caso você se reconheça nesta essência, eu peço que você reflita um pouco sobre as ações diárias, procure encontrar sua paz e transformação interior. E saiba que eu vou estar sempre aqui para ajudar no que for preciso. Então vamos falar um pouquinho sobre essa característica, só que eu vou falar de uma forma muito mais genérica. Eu não vou ficar pontuando esse floral, eu quero falar com você de forma mais direcionada. Normalmente nós sabemos que tudo está bem enquanto as coisas estão em perfeita ordem, não é mesmo? Mas vamos observar o nosso cenário atual. Tudo vinha até caminhando bem. Aí, de repente, o mundo parou e tudo que as pessoas vinham construindo, planejando, foi interrompido abruptamente. Vários locais fechados, muitas pessoas hoje estão em suas casas. Claro que isso é um cenário que a gente não tinha imaginado ocorrer. E foi um grande impacto. Só que frente a esse cenário, eu estou colocando o cenário do corona, mas vamos trazer isso para outras áreas das nossas vidas, não apenas este. Vamos ter duas vertentes. Nós vamos ter aquelas pessoas que são proativas em qualquer situação, tá? Que não vão deixar a peteca cair. E do outro lado, nós vamos ter aquelas pessoas que em qualquer situação, frente a um obstáculo, vai desanimar, vai se frustrar e por vezes podendo até duvidar das suas habilidades. Mas eu acredito que você não seja essa pessoa. Possivelmente você está passando ou pode estar passando por uma crise existencial e se está ouvindo esse áudio, por exemplo, que eu agradeço muito a sua audiência, é porque procura assuntos que contribuam com o seu autoconhecimento e tem essa força interna transformadora. Tenho certeza que você interiormente tem a capacidade de transpor este ou qualquer outro problema. Precisa apenas confiar em você, resgatar a fé, a confiança interior e não dar espaço para os pensamentos pessimistas. Porque esse floral que eu mencionei, o gentian, dentro de uma característica negativa, eu não gosto de usar essa palavra, mas enfim, traz esse sentimento de não acreditar que as coisas vão dar certo, que tudo que começa dá certo com o outro, mas que com ela sempre as coisas dão errado. Aquela famosa história, A torrada sempre vai cair com a manteiga virada para baixo, mas só acontece com ela. Nós temos que ter toda uma empatia, mas eu estou falando de um floral que trabalha características de personalidade e quando essa personalidade está em desarmonia, ela pode manifestar o que eu acabei de mencionar. Então é mais ou menos isso que a gente precisa observar, como eu lido com as questões do meu dia a dia, qual é a minha reação, Então é muito importante você olhar para o seu cenário e perceber como que eu lido. Então vamos pensar assim, como eu sou dentro de uma situação difícil. Eu enfrento, eu desisto, eu sou aquele tipo de pessoa que tudo que eu começo eu deixo para trás, eu não vou até o fim. Então, se você tem uma característica de começar e não terminar as coisas, sempre tem aquela pedrinha ali no meio do caminho que te impede, então, possivelmente, é óbvio, não dá pra gente dar um diagnóstico, não existe a terapia floral de Bach, mas uma anamnese ou um direcionamento de que você seja um gentian, você pode estar passando por esse momento gentian, que é muito tranquilo de ser transformado. E se você for gentian, não fique preocupado, tá? Você é um sentimento que foi desencadeado frente a uma situação do momento e você tem essa fragilidade e ela se manifestou. Então você deve olhar para esse negativo, para essa não virtude, compreender e transpor. É simples assim, tá? Porque, como eu falei anteriormente, no episódio anterior, que pensamentos negativos vai atrair o quê? Vai atrair situações negativas, vai atrair esse cenário que não é legal.
Então, você é muito maior do que isso. Então, deixa o seu Gentian positivo se manifestar. Porque os tropeços da vida, eles vão sempre acontecer. Não é só com você ou comigo, são com todas as pessoas. O que nós devemos verificar, perceber, ou melhor, nós devemos enxergar tudo isso como uma forma de crescimento e de oportunidade, porque nós estamos aqui na escola da vida. Aqui é uma escola. Você não consegue chegar a uma universidade se você não passar pelo primário, depois o ginásio e depois o colegial, né, que hoje mudou, né? Ensino médio, superior, hoje mudou, isso da minha época. Mas enfim, nós só vamos graduar ao próximo nível passando por todas as etapas e cumprindo essas etapas com tranquilidade, entender que é natural, que eu posso modificar, que eu posso fazer diferente. Talvez a gente possa até sofrer um pouco, mas infelizmente a dor faz parte, nós somos antagônicos, não é verdade? Então, tem situações que não dá pra gente fugir delas, nós não temos o domínio. Então, podemos sofrer um pouquinho, mas quando nós saímos desse cenário, você tem a certeza, você vai se sair muito mais fortalecido, muito mais inteiro dessa situação. E isso é algo que deve nos dar bastante alegria e gratidão pela superação, por poder ter tido a oportunidade de superar. Então, se você está passando agora por um momento de desânimo, que não está conseguindo ir adiante com os seus projetos, não está conseguindo lidar muito bem com essa situação, entenda, tudo passa, tudo na vida passa, tudo é momento, isso também vai passar. Seja, cada pessoa tem uma necessidade, tem algo aonde ser trabalhado. Então, se uns têm dificuldade em uma área, o outro terá em outra, e tá tudo bem. O que você precisa, o que é necessário, é que o desânimo não bata a sua porta. Que você mantenha os seus projetos ali firme, focado, acreditando nas suas habilidades. E tenha sempre em mente que para que a gente possa alcançar os objetivos, tudo vai depender dos esforços que foi empregado. Quando tudo retornar ao normal e você vai perceber que vai estar pronto para dar continuidade. Só que desta vez, diferente. Vai estar mais firme, como eu disse, forte, renovado, confiante, pronto com os passos firmes, determinação rumo ao seu sucesso. Então, entenda que quando bater na sua porta esse estado de ânimo desarmônico, respire fundo, foque no seu eu interior. Acredite, você não está sozinho. Você tem uma força superior que te dá todas as diretrizes. Não estou falando aqui de religião, de absolutamente, não estou dizendo disso, sobre isso, não é. Cada um dê o nome que quiser, eu já disse isso em outros episódios. Mas acredite, você não está só, as coisas irão acontecer na sua vida. Projete a sua mente, sabe? Imagine aquele cenário, o cenário ideal. E mesmo que para você chegar nesse cenário ideal, você tenha que passar por algumas fases que não sejam tão ideais assim para você, não desanima. Você pode dar uma volta, você tem que ter o ponto A com o objetivo no ponto B. Você vai chegar nesse ponto B. Só que às vezes a vida vai fazer você dar uma volta, você vai caminhar aqui ao lado para chegar nesse ponto. Mas o importante é você compreender que você sim vai dar, ou melhor, você vai chegar ao seu objetivo.
Então, trace as suas metas e trace metas não tão longas. Trace metas que você tenha condições de realizar, de pouquinho em pouquinho, igual uma criança. De passo em passo você vai chegando aos seus objetivos. Porque se você traçar uma meta muito grande, você pode tropeçar no meio do caminho, se frustrar e não dar seguimento. Então, assim, eu sei que você consegue, que você vai chegar no seu objetivo, mas trace passos um a um até a conclusão. Se você tem dificuldade em fazer uma leitura, comece lendo coisas pequenas. Vai devagar, leia hoje, amanhã e assim vai. Você tem projetos da faculdade, coisas muito grandes, comece a fazer devagar e você vai chegar lá. Pode ter certeza que você vai sair de toda essa situação fortalecido, fortalecida e nada mais vai ser como era antes. Tudo vai depender da forma como você vai enxergar a vida lá fora. Tudo é uma maneira, é uma forma de... é a maneira como eu percebo. Então, se você trabalhar o seu interior seguindo esses passos, é uma questão de perspectiva. Então a vida vai continuar a mesma, só que você vai estar diferente, porque você fez a lição de casa certa. Pode ter certeza disso. Todos já passaram por isso. E se você não passou ainda, ótimo. Ajude a quem precisa. Dê o seu exemplo a quem precisa. De força, determinação, coragem, persistência. Sejamos todos gente positiva. Pessoas que arregaçam as mangas e vão até o fim de seus objetivos. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com você hoje neste episódio e eu aguardo no próximo. Um grande abraço a todos.